Deus abençoe, tá, meus amigos? Jonas capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Verso 17, novamente. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém. Nós temos o costume de apelidar Jonas como o profeta fujão. Desde criança eu ouvia, Jonas é o profeta fujão, assim como outros profetas, Jeremias é o chorão, né? Moisés é o gago. A gente tem esse costume para facilitar, a gente consegue resumir, lembrar da história de cada um, através desses apelidos. Eu não discordo nem um pouco disso, porém eu sou curioso. E eu fui querer saber mais ou menos o porquê que ele quis fugir. Ele recebe esse título não combina muito com o que ele é, profeta fujão. Ou ele é profeta ou ele é fujão, ou ele é fujão ou ele é profeta. E eu fui olhar um pouquinho mais desse lado profeta de Jonas aí, para ver o porquê que ele é chamado de fujão. Por mais que o livro de Jonas seja o livro que mais dá informações sobre ele, ele não é o único. O segundo livro dos Reis, no capítulo 14, no seu verso 25, vai dizer que Jonas havia profetizado para Israel que haveria uma restauração dos termos tomados pela Síria. E isso acontece, e a Bíblia faz questão de dizer que aconteceu conforme as palavras de Jonas, filho de Amitai, nascido em Gat-Éfer. Ou seja, a primeira menção de Jonas profetizando, ela é em Israel. Ele é um profeta que profetiza restauração. Ele é um profeta que no seu campo missionário está a sua própria pátria, Israel. E é interessante que a gente vai perceber que o livro de Jonas não trata de Jonas em Israel. Há uma mudança de área de profetizar. Há uma mudança na área profética de Jonas. E talvez, não afirmo, mas só que na minha mente fez sentido, talvez seja por isso que ele quer fugir. Porque a proposta que Deus está trazendo para ele é totalmente diferente do que ele está acostumado. Deus diz para ele: levanta-te, vai a Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu a mim. Então Deus está propondo a ele não só uma mudança geográfica, mas também mudança de mensagem. Porque ele está acostumado a pregar restauração, mas agora ele tem que pregar repreensão. E é normal, e eu vou dizer por mim mesmo, é complicado a gente aceitar quando Deus fala assim: muda a mensagem. Mas poxa Deus, eu estou tão acostumado a pregar certo tipo de mensagem, aí Deus fala assim: não, muda a mensagem. Ou poxa Deus, eu estou tão acostumado a cantar tal hino, não, muda o hino. É complicado isso, porque essa mudança gera um desconforto. E eu aprendi uma frase muito legal e eu guardei para a minha vida desde então: não existe conforto na zona de mudança, e não existe mudança na zona de conforto. Todas as vezes que eu me acomodo em algum lugar, dificilmente eu vou mudar, porque eu já estou acomodado. Mas todas as vezes que eu sou levado a mudar algo, eu vou ter que me desconfortar, me incomodar. E principalmente quando é Deus que ordena a mudança, Ele faz questão de me tirar da minha zona de conforto. Então talvez Jonas esteja fugindo por conta disso. Só pegar um exemplo simples. Vamos supor que você tenha 10 anos trabalhando numa empresa, num setor de uma empresa, e já está acostumado, é o teu setor. Do nada teu chefe chega para você e fala assim: ó, muda de setor.
pelo menos por enquanto, mas você já está acostumado. Você trabalha 10 anos em um setor, você está na mesma empresa, mas mudou o setor, tu já estranha. Eu tenho um exemplo que eu achei muito legal e eu lembrei quando eu comecei a ler esse texto. Eu tinha uma professora de matemática. Há muito tempo ela dava aula de matemática, muito tempo. Um dia a professora de história faltou. Ela teve que dar aula de história. Ela era uma professora de matemática perfeita, maravilhosa. Quando ela foi dar aula de história, ela só mandou a gente sentar e ler o livro, porque ela não sabia de nada. Eu falei assim, poxa, mas é um professor tão bem sucedido, mas na sua área, na área de exata. Não tão bem sucedido na área de humanas. Então ela começou a contar essa experiência para a gente, e eu lembrei quando eu estava lendo esse texto. Por vezes você vai estar acostumado a fazer algo, e Deus vai falar assim, do nada, muda. E a gente sente medo, pastor Leandro. A gente se sente incomodado com as mudanças que Deus causa na nossa vida. Porque a gente acha que o costume é o melhor de Deus para nós. Quando na verdade, quando Deus quer mudar, Ele nunca vai mudar você para um lugar pior. Ele nunca vai mudar você para uma situação pior. Sempre quando Deus propor uma mudança é porque Ele quer melhorar. Ele quer potencializar, porque Ele viu em você uma característica que Ele pode usar em outra área, e Ele está dizendo, não se apegue ao que você tem feito até aqui, porque se eu estou te mudando, é porque eu tenho algo maior para você, se eu estou te mudando, é porque eu tenho algo melhor para você, então não se apegue. O problema é que quando a gente vê algo que nos desconforta, a gente quer fugir disso, e talvez seja isso que Jonas está fazendo. Eu li hoje a versão NVI que diz assim, Deus olha para Jonas e diz, levanta depressa, vai depressa para Nínive, perceba a urgência. Deus está falando, é agora, é já, vamos. E Jonas se levanta, mas o versículo 3 do capítulo 1 diz, e se levantou para fugir. Diga comigo, para fugir. Eu amo a palavra para na Bíblia. Porque geralmente ela vai representar ou propósito ou destino. Ou seja, ou é para alguma coisa, ou é para algum lugar. Então sempre que você encontrar a palavra para na Bíblia, pergunte, é para alguma coisa ou é para algum lugar? Perceba que ele se levanta, ele se dispõe, ele se prepara, ele se arruma. Porém, Deus disse, levanta e vai para Nínive. Ele se levanta para fugir. Então, o propósito dele, já que aqui para é propósito, está totalmente contrário ao propósito de Deus. Aí o texto diz, levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aí a palavra para aparece de novo, apresentando destino. Qual é o destino agora? Tarsis. Perceba que tudo começou com um propósito errado. Porque Deus falou, levanta para pregar, ele levanta para fugir. Aí Deus diz, levanta e vai para Nínive, ele levanta e vai para Tarsis. Mas tudo começou quando o propósito desalinhou. Porque propósitos desalinhados têm o poder de me levar a destinos errados. Era para estar em Nínive, mas como o propósito não está alinhado com o propósito de Deus, ele se direciona para um lugar que Deus não quer que ele esteja. Perceba como é que o propósito da minha vida tem poder. Porque propósitos determinam destinos. A partir do momento que o meu propósito não está alinhado ao propósito de Deus, eu corro o risco de chegar em lugares, passar por lugares que Deus não quer que eu chegue ou passe. Mas se isso é verdade, o contrário disso também é. Quando eu alinho o meu propósito ao propósito de Deus, eu caminho por onde Ele quer que eu caminhe, eu ando por onde Ele quer que eu ande, eu chego aonde Ele quer que eu chegue. Então receba essa palavra em nome de Jesus, alinhe o teu propósito ao propósito de Deus, que você chegará aonde Ele disse que você chegaria. Olha o que Ele disse, meu pensamento é maior do que o teu, e o meu caminho é mais alto. Então, quando eu alinho o meu pensamento com um pensamento maior, eu ando por um caminho mais alto.
E Deus está dizendo: se você conseguir entender o que eu estou te explicando, eu vou começar a elevar o nível do teu caminho. Alguém vai olhar e dizer: peraí, cadê fulano? Olha para cima que tu vai ver. Ele não anda mais por um caminho baixo. Deus quer mudar o nível do teu caminho, mas primeiro tu tem que alinhar o teu propósito ao propósito dele. Jonas desalinhou o propósito. Ele é profeta, mas ele quer dar conta da vida dele. Ele quer mandar na vida dele. Não vou para Nínive. Vou para Tarsis. Se sou eu, chamava outro profeta. Se sou eu, a partir dali, chamava outro profeta. Não, se não quer também, não vou ficar correndo atrás. Mas aí Deus começa a deixar. Porque Deus tem duas vontades: absoluta e permissiva. A vontade absoluta de Deus é: tu vai para Nínive. A vontade permissiva de Deus é: tenta ir para Tarsis. É complicado entender como é que a vontade absoluta de Deus não se confunde com a vontade permissiva. Por quê? Porque Deus permitiu ele descer para Jope. Deus permitiu pagar a passagem. Deus permitiu entrar no barco. Deus permitiu entrar no porão. Deus permitiu ele dormir. Quando Deus permite ele dormir, Deus manda um vento. Espera aí. Não era mais fácil falar assim: não vai. Mas não. Ele está no lugar errado, dormindo. Deus manda um vento. O vento bate na água. O mar se agita. O barco quase quebra. Por quê? Porque eu estou no lugar errado. O barco é de Jonas? Não. Era para Jonas estar lá? Não. Mas tem um barco quase quebrando porque Jonas está no lugar errado. E o barco nem é dele. Cuidado. Você pode estar quase quebrando o barco de alguém por entrar no barco errado. William, que isso? Você pode estar quase quebrando o barco de alguém por entrar no lugar errado. E Deus está permitindo. Deus permite o barco quase quebrar, mas não permite o barco quebrar. Vou repetir isso aqui. Deus permitiu o barco quase quebrar, mas não permitiu o barco quebrar. Quase quebra, mas não quebra. Quase deu errado, mas não deu errado. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus só está deixando quase quebrar para te alertar: vem para o meu caminho, entra na minha rota. Mas quebrar, Deus não deixa. Por quê? Porque se quebra, morre sangue inocente. E Deus não é injusto. Quando o barco está quase quebrando, os marinheiros começam a clamar ao Senhor, ao seu Deus, perdão. Eles clamam daqui, clamam dali. De repente um chega e diz assim: ô Jonas, como é que você pode dormir? Clama ao teu Deus. Perceba que essa tempestade provocou fé nos marinheiros, mas não despertou Jonas. E eles começam a direcionar o clamor deles, cada um para um lado. Um confia no médico, um confia no prefeito, outro confia no governador, outro confia no presidente, outro confia na vacina, e vai. Por quê? Porque essa calamidade toda despertou fé em muita gente. Porém, quem era para estar clamando, está aqui, ó. E me incomoda, porque quem era para clamar, está dormindo. Aí o marinheiro chega e não entende, e diz: clama. Porque a gente não sabe, mas você sabe, então clama. E a gente não entende por que veio isso sobre nós. Porque não veio para Jonas, veio no barco. Veio por causa de Jonas, mas afetou o barco. Mas na verdade Deus só está querendo que a gente volte a clamar, porque a gente está querendo seguir o nosso próprio caminho. E Deus manda vento, o barco quase quebra, eles jogam bagagem fora, eles começam a ficar desesperados. Mas na verdade o grito que se ouve é: Jonas, clama. E Jonas está dormindo. Talvez Deus só permitiu, porque eu estou falando de vontade permissiva, daqui a pouco eu falo da absoluta. Deus só está permitindo para ver se tu desperta e clama.
Porque o clamor que está na tua boca pode mudar a situação do barco inteiro. E Deus está dizendo: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Eu vou usar outro texto: clame a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo: eu só permiti esse vento bater para tu lembrar o poder que tem esse clamor que está aí dentro. Eu só permiti o vento balançar o barco, eu só permiti a bagagem ser jogada para tu lembrar o poder que tem o clamor que eu coloquei aí dentro. Clama! Se tu entendesse o poder desse clamor aí, mas o problema é que a gente está dormindo, e Deus está precisando usar alguém que é ímpio para dizer: clama, 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 pelo amor de Deus, clama por nós. Aí isso aqui me incomoda, que eles dizem assim: talvez Deus se lembre da gente, mas na verdade é Jonas que esquece. Então quando eles lembram de clamar, lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Jonas é o culpado, e eles perguntam para Jonas: qual é a tua ocupação aqui? De onde você veio? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele responde tudo, menos a primeira pergunta. Pergunta: qual é a tua ocupação? De onde você veio? Ele fala: eu sou hebreu. De que povo? Sou hebreu. Serve a quem? Eu sirvo ao Deus vivo. Mas eles perguntam: qual é a tua ocupação aqui? Ele não responde. Por que ele não responde? Porque não tem. É mais ou menos: o que você está fazendo aqui? Qual é o teu cargo aqui no nosso meio? Está aqui por quê? Eles: não sei. Você sabe por que você está aí? Você sabe por que você entra em alguns lugares? A partir do momento que você não sabe o propósito de estar ali, sai daí. Quando você olhar para um lugar e falar assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Quando você se fizer essa pergunta e não obtiver resposta, some. Porque você não tem ocupação lá. É totalmente diferente de você não entender ainda. Tem lugar que Deus te põe e você não sabe ainda qual é o teu propósito. Mas só quando você chega e fala assim: gente, o que eu estou fazendo? É verdade, qual é a minha ocupação aqui? Você está ocupando um lugar que você não deveria estar. E está deixando vago o lugar onde Deus queria te usar. Porque todo propósito te leva ao lugar certo. Jonas, eles perguntam: Jonas, qual é a tua ocupação aqui? Ele diz: não sei, mas eu estou fugindo de Deus. Aí a NVI vai dizer um negócio que eu acho interessante. Porque o verso 10 eles perguntam: por que fizestes isso? Mas só que a NVI vai dizer o seguinte: para que você está aqui? Por que você fez isso? Como você pôde? A expressão é quase essa: como que você pôde fazer um negócio desse? Eu não acredito que você fez isso. O que a gente faz para resolver? Ele diz: me levanta e me lança. Ele diz assim: não, vamos começar a remar. Olha Deus permitindo. Me levanta, me lança. Não, vamos remar. E eles remam, querendo voltar para a terra. Quando eles veem que a tempestade começa a aumentar, eles vão orar. E dizem: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que te aprouve. Aí eu parei essa tarde para ler isso aqui. Olha a oração dos marinheiros: Senhor, que o sangue dele não caia sobre nós. Por quê? Porque você está fazendo o que o Senhor quer. O Senhor está fazendo o que o Senhor deseja. Mas espera aí, não é Jonas que está fugindo? Não é Jonas que está fazendo o que quer? Não é Jonas que está indo para onde quer? Aí os marinheiros olham e dizem assim: não. É tudo permissão. Essa tempestade foi porque o Senhor está fazendo o que o Senhor quer. Jonas dormiu porque o Senhor quer. E como entender que na verdade não é Jonas fugindo, é Deus no controle permitindo? Como entender
que Deus está no controle daquilo que parece descontrolado. Como entender que tem um Jonas fujão, mas alguém está dizendo, não, Senhor, é o Senhor fazendo o que te aprouve, é o Senhor fazendo o que o Senhor deseja. Deixa eu falar uma coisa, Deus pode até permitir, mas não sai da vontade dEle. Deus pode até permitir, mas não sai da vontade dEle. Tem coisa que tu olha e diz assim, está fugindo, está dando errado, não está acontecendo, e tem um Deus lá de cima dizendo, calma que daqui a pouco eu envio um peixe, para colocar tudo no lugar. É tudo eu fazendo como eu quero. Olha a visão dos marinheiros. O Senhor está fazendo o que o Senhor quer. Eles pegam Jonas, jogam no mar, o mar se acalma, e eu entro nos 2 versículos para a gente poder terminar. Porque aí o texto diz assim, e deparou, pois o Senhor, um grande peixe para que tragasse Jonas. Olha o que Deus fez. Deus deparou um grande peixe. No nosso português, deparou é fazer aparecer de surpresa. É improvisar. É como se não tivesse nada programado e eu chego aqui do nada. Aí vocês se deparam comigo e eu me deparo aqui. Do nada, improviso. Mas só que quem interpreta isso aqui como improviso, diz... não estava no controle de Deus, então. Se eu digo que Deus simplesmente improvisou, eu estou dizendo que a vontade de Deus não está sendo feita. Se eu digo que Deus teve que dar um jeitinho, eu estou dizendo que Deus não está com controle de todas as coisas. Então, rapidinho, eu tive que olhar o original. E a palavra deparar aqui, em hebraico, é manar. Não manar que o povo comia, manar. A palavra manar significa, acredite se quiser, preparar com antecedência, fazer cálculo para agir, organizar antes. Então o que o texto está dizendo? Quando Deus viu Jonas sendo lançado, Deus já tinha preparado, calculado, organizado, tudo, só para encontrar Jonas. Aí eu entendi por que Deus não desistiu de Jonas de primeira. Porque quando Deus falou assim, Jonas vai para Nínive, Deus já sabia, ele não vai querer. Mas eu quero. Ele não vai aceitar. Mas é a minha vontade. Então o que Deus faz? Deus prepara. Deus organiza. Deus ajeita. Deus calcula. Porém, Deus surpreende com o que Ele já preparou. Vamos entender esse paradoxo aqui? Deus já preparou, mas na hora que aparecer, surpreende. Deus já preparou, Deus já fez, Deus já organizou, porém tem um tempo certo de aparecer. E Jonas sendo lançado dizendo, vou morrer. Mas enquanto Jonas desce, o peixe sobe. Jonas não sabe, mas enquanto ele se lança nas águas, o que Deus preparou está vindo ao encontro dele. Sabe o que eu vim falar para você? O que Deus preparou vai te surpreender. Por quê? Porque como a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, surpresa. Aquilo que o ouvido não ouviu, surpresa. Aquilo que não subiu no coração do homem, surpresa. É aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode achar que está indo para o ventre das águas. Você pode achar que está indo ao encontro do fim. Mas só que Deus vai te surpreender com aquilo que Ele já preparou. Então se lança, porque enquanto tu desce, o peixe sobe ao teu encontro. Se prepara, porque Deus já preparou algo que vai te surpreender no meio da sua caminhada. Orebaia, sobe da calamaia. Olha a situação de Jonas. A solução é me lançar. Por quê? Porque é a crença da época. Sabe por que eles jogam as bagagens fora? A NVI explica. Eles não lançaram para aliviar só o peso. Eles lançaram para o mar.
Porque a crença da época, e você sabe que pescador é cheio de história, marinheiro é cheio de história. A crença da época é, quando o mar se embravecia, é porque o mar não estava gostando da carga. Então eles jogavam a carga no mar para aliviar o peso, para ver se eles agradavam o mar. Então quando Jonas diz, me lança, faz sentido na mente deles. Mas ele diz, eu estou fugindo de Deus, não estou fugindo do mar. Então você me lança no mar. E eles estão dizendo, Senhor, não caia o sangue sobre nós. Se fosse para lançar para o mar, eles oravam para o mar. Ah, meu Jesus. Se fosse para lançar para o mar, eles diriam, mar, está aqui, ó, o que não te agrada. Mas eles não oram para o mar. Eles oram para Deus. Então automaticamente eles não estão lançando para o mar. Eles estão falando, Senhor, pega que é teu. E tu acha que tu está sendo jogado para o mar. Mas enquanto tu é jogado, tem um Deus de braço aberto dizendo, manda que eu pego. Joga para cá que é meu. Orebaia, Súria, Candaraia. Talvez alguém te lançou e tu diz, estou indo de encontro para a morte. Mas tem um Deus de braço aberto dizendo, lança que eu pego. Quando alguém te lançar, ou você se sentir lançado de algum lugar, creia, tem um Deus de braço aberto, só esperando para te receber. Ele não desistiu de você de primeira, muito pelo contrário, ele abriu os braços e disse, vem que tu é meu, vem que tu é meu, vem que tu é meu. Orebaia, Súria, Cando, Revaia, Subinaia. Deus está dizendo, quando você sentir que está indo de encontro para a morte, acredite, tem um salva-vidas de braço aberto, dizendo, quando tu achar que tu vai morrer, eu sou tua vida. Quando tu achar que é o fim, eu sou começo. Quando tu achar que acabou, eu reinicio tudo. Quando tu achar que não tem jeito, eu dou um jeito. Você não está sendo lançado ao mar, tu está sendo lançado ao encontro do Deus vivo. Ele é lançado. Deus já preparou. E ele fica 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E o versículo 1 diz, e orou Jonas ao Senhor seu Deus às entranhas do peixe. Isso aqui quebra toda desculpa para quem não gosta de orar. Porque Jonas está no peixe, está orando. Todo lugar se torna um lugar de oração a partir do momento que você ora dentro dele. Então, se na tua casa lá tu acha que é a entranha do peixe, experimenta orar lá dentro. Se tu achar que o teu trabalho é a entranha do peixe, eu vou melhorar. Jonas chama o peixe de inferno. Se tu achar que o peixe é um inferno, se tu achar que a tua casa está um inferno, se tu achar que o teu trabalho é um inferno, se tu achar que a tua rua é um inferno, se tu achar que a tua família está um inferno, experimenta orar lá dentro. Que tu vai ver como é que as coisas vão começar a mudar. Ele ora, e é a primeira vez que ele ora no peixe, porque Deus sabe te fazer orar. Porque se tu não tivesse nesse aperto aí dentro do peixe, duvido que tu orava. Se tu não tivesse nessa situação estreita, duvido que tu orava. Orava não. Mas Deus sabe te fazer orar. Jonas está no aperto. Jonas está preso. Ele começa a orar. Depois você olha a oração dele. Não vou ficar esmiuçando não, para a gente poder ganhar tempo. Mas ele diz assim, ó, o Senhor me lançou. Eu fui até o fundo dos mares. As águas estão entrando na minha alma. Aí do nada ele vira assim, mas eu vou ver teu templo. Mas depois ele diz, não, mas o Senhor me rejeitou. Mas do nada ele vira, mas eu vou te agradecer. Que oração é essa, gente? Ele fala, o Senhor deixou as algas rodarem em minha cabeça. Meu pensamento está confuso. Mas do nada ele fala assim, mas o que eu paguei, o que eu votei, eu vou pagar. Aí do nada ele diz assim, mas o Senhor me lançou no inferno. Mas eu te agradeço como sacrifício. Vai entender essa oração. Isso que é oração, gente. Quando está tudo ruim, fala para Deus que está ruim. Quando você não concordar, fala para Deus que você não concorda. Quando você achar que você está sendo lançado por Ele, fala para Ele. Mas faz igual Jonas.
eu te oferecerei sacrifício de agradecimento. Por que ele diz sacrifício de agradecimento? O que é sacrifício? É coisa difícil de dar. Agradece na entranha do peixe que eu quero ver. Agradece sendo lançado no fundo do inferno que eu quero ver. Sabe o que Deus quer? Que você agradeça quando for mais difícil agradecer. Que você dê glória quando é mais difícil dar glória. Isso é sacrifício. Aí olha o texto, versículo de número 10. Quando Jonas disse, eu vou te agradecer, no verso 9, no verso 10, o texto diz, falou, pois, o Senhor ao peixe. Quando Jonas está reclamando, Deus está deixando. O Senhor me largou, o Senhor me deixou, o Senhor me lançou. As águas estão entrando já na minha alma, não estou entendendo mais nada, está tudo ruim, não estou gostando. Deus deixa. Quando ele fala assim, mas Senhor, pensando bem, acho que eu vou te agradecer porque eu estou vivo, né? Acho que é melhor eu te agradecer, né? Porque, olha que doideira, ninguém acredita que eu passei 3 dias na entrada do peixe, eu estou vivo, gente. Eu fico imaginando Jonas no meio da oração, Senhor, está tudo ruim. Eu não aguento mais. Me tira daqui. Do nada ele olha para onde ele está e fala assim, gente, faz 3 dias que eu estou aqui dentro. E não é que eu estou vivo? Não, mas só que eu não gosto de gente sem fé, sabe? Como é que Jonas sobreviveu ao suco gástrico do grande peixe? Sei lá. Eu só te agradeço porque nenhum suco gástrico me matou. Eu te agradeço porque eu passei pela goela do peixe. Eu te agradeço porque eu estou vivo até agora. Independente de como foi, eu só tenho a te agradecer. Por quê? Porque se fosse outro já tinha morrido. Se fosse outro já tinha sucumbido. Se fosse outro já tinha sido engolido. Mas por algum motivo já faz 3 dias e eu estou vivo. Eu te convido a agradecer agora. Porque se você for ver bem a situação ao teu redor, já era para tu ter morrido, gente. Tem gente que até hoje não acredita que Jonas entrou no peixe. Imagino que as pessoas que falam de você, duvido que aguenta. Tem gente que viu você passar pela situação e disse, não vai durar 3 meses, já passou 1 ano e tu está aí ainda. Então agradeça, glorifique, mesmo se for difícil, exalta. Por quê? Porque o tempo passou e você continuou vivo. Ele agradece. E Deus vai fazer o quê? Falou com o peixe. Mas não era para Deus falar com Jonas? Quem está orando é o peixe ou é o Jonas? É Jonas. Não era para Deus falar com Jonas em vez de falar com o peixe? Aí Jonas está orando com um peixe. Deus fala com o peixe. O peixe vai para Nínive e vomita ele na praia. Olha o que aconteceu. Como eu disse, todo lugar se torna lugar de oração a partir do momento que eu oro nele. Ele ora no peixe e Deus responde a ele movendo o peixe. Por quê? Porque a partir do momento que eu oro em algum lugar, esse lugar se torna alvo da resposta de Deus. Jonas não está vendo, mas enquanto ele ora, Deus move o peixe. Jonas não está percebendo, mas enquanto ele ora, o peixe está se movendo. Oh, glória! Talvez você não entenda, talvez Deus não fale com você, mas presta só mais um pouquinho de atenção, porque enquanto tu ora, Deus está movimentando. Deus está oricalamaia. Enquanto você agradece, o ambiente já está se movendo. E aquilo que ia em direção à morte já está te colocando no lugar certo. Todas as vezes que tu orar em algum lugar, esse lugar se tornará alvo da resposta de Deus. E Jonas está lá, tu me jogou no meio do inferno. E Deus está dizendo assim, peixe, coloca Jonas no caminho certo para mim, vai. Porque Deus tem 2 vontades. A permissiva e a absoluta. Ele te prende, mas ele não te perde. Ele vai te prender só para não te perder.
Deus podia ter desistido de você, ó. Mas por algum motivo Ele continua investindo em você. E Deus está dizendo, experimenta orar, que tu vai ver como é que eu vou começar a movimentar. Experimenta orar. Experimenta falar comigo aí dentro. É difícil agradecer, mas experimenta agradecer no meio disso tudo. Porque enquanto você ora, eu vou te colocando no lugar certo sem você perceber. Quando você sair do peixe, tu vai olhar e falar assim, eita, cheguei. Como é que eu vim parar aqui? Nem percebi. Eu termino fazendo uma pergunta. Se Jonas te conta a história, a partir daquele momento, você acha que alguém acredita? Não. Você veio de quê? Michel fala que é o primeiro homem que veio andou de submarino. Não, Gessé, não é possível. Você veio de quê? De peixe. Não. Eu profetizo que você vai ouvir um bocado de não. Não é possível. Não encaixa, não faz sentido. Não é para fazer sentido. Não, me explica melhor. Só entrei, orei, cheguei. Não, mas como é que tu fez? Não é como é que eu fiz, foi Ele que preparou aí. Não, mas como é que tu fez? Como foi os cálculos? Não foi eu que calculei, foi Ele que calculou. Não, mas como é que tu chegou? Não importa como é que eu cheguei. O importante é que, crendo você ou não, hoje eu estou aqui, o peixe me trouxe, eu passei 3 dias e agora eu vou pregar, porque Ele conservou a minha vida. Oh, meu Deus. Olha para esse crente aí e fala assim, tu vai ouvir um bocado de não. Tem um bocado de gente que não vai acreditar na tua história. Mas só que quando tu chegar, e tu vai chegar. Se Deus falou que tu vai chegar, tu chega. Eita! Se Deus falou que tu vai entrar lá, tu entra. Podem até duvidar como é que aconteceu. Podem até questionar como é que foi. Mas só que se Deus falou que tu vai chegar, queira o diabo ou não, queira você ou não, mas tu vai chegar. Oh, meu Deus do céu. Coloca de pé que eu terminei. Onebaia, subdicando rebidaia. Quando tu contar a tua história para alguém, eles vão ficar de boca aberta. Eu creio nisso. Não é para se mostrar melhor que ninguém, não. É para contar o poder do teu Deus. É para mostrar que o teu Deus pode te colocar dentro de um peixe, fazer você atravessar um mar durante 3 dias, e por causa de uma oração, Ele te coloca no lugar certo. Por causa de uma oração, Ele move as coisas ao teu favor. Pode dizer tudo não, mas se Ele disse sim, tu chega, tu alcança, tu consegue, tu conquista, tu entra. Se Ele disse que tu vai chegar, não tem... Oh, meu Deus do céu. Preguei.